Sejam todos bem-vindos ao canal Superando as Drogas. Eu sou o tio Fernando e vou falar para vocês aqui um pouco hoje sobre codependência. Quero deixar bem claro que não sou psicólogo, psiquiatra, mas sou uma pessoa que curiosamente procuro buscar alguns conhecimentos. E esta caminhada de aproximadamente 13 anos lidando com a dependência química, me aproximando dos familiares que têm problemas de dependência química no seio dos seus lares, eu comecei a observar o comportamento de uma outra doença chamada codependência. E é muito importante a gente identificar esta doença e tratá-la o mais rápido possível, porque esta doença da codependência, que é a doença da família, esta doença, ela afeta a todas as pessoas que amam, que se importam com aquele dependente químico, não é verdade? Então é importante que nós possamos tratar esta codependência, porque ela prejudica sobremaneira o possível processo de recuperação do dependente químico. Então é importante identificarmos, nós da Comunidade Cristo, em parceria com a Pastoral da Sobriedade, acreditamos verdadeiramente que a dependência química deve ser tratada paralelamente com a codependência dos familiares. Porque depois que você trata um jovem dentro de uma comunidade terapêutica, que você reinsere ele novamente no seio familiar, é importante que aquela família tenha passado por um processo, digamos assim, de tratamento, para que na hora desta junção, na hora de voltar ao seio familiar, o dependente químico possa encontrar um ambiente propício à continuação da sua recuperação. Eu gostaria aqui agora de fazer algumas observações, porque muitas vezes nós não sabemos quando que inicia esse comportamento dessa doença afetiva ao dependente químico. Então veja bem, meus irmãos, hoje nós vivemos numa sociedade em que a lei muitas vezes quer coibir que um pai possa corrigir o seu filho. E eu até concordo que esta lei, de certa forma, a lei da palmada, ela veio para coibir os excessos, não é verdade? Porque tem muito pai que transcende a sua autoridade e passa, em vez de corrigir, ele passa a espancar os seus filhos. Então, parabéns, a lei veio para este fim. Mas, meus irmãos, a correção que um pai deve fazer a um filho, isso aí nós não podemos abrir mão. Às vezes fala assim da palmada, não pode dar uma palmadinha no filho, Então, por que o tio está falando tudo isso e o que tem a ver isso com a codependência? Nós observamos que hoje, jovens de 10, 11, 12, 13 anos, eles começam a ter assim, dentro de casa, assim, uma voz altiva. E os pais não coíbem. Quando isso começa a acontecer, os pais não coíbem. E vai deixando aquela criança ali, digamos assim, se criar dentro de casa. Então o menino começa, mata a aula, o pai não fala nada. O menino vai para a rua, volta tarde, de menor, e o pai não fala nada. E a gente começa a observar aí uma certa submissão dos pais para com os filhos. Os pais já não falam o que deveriam falar, não corrigem o que deveriam corrigir. Eu já vi mães me procurar: Fernando, eu estou precisando de ajuda para meu filho. E quando a gente vai conversar, trata-se de uma criança de 10, 11 anos, cujos pais já perderam totalmente o domínio. Então veja bem, esta doença que lá na frente pode se manifestar, que é a codependência, quando os filhos estão envolvidos nas drogas, ela tem uma raiz nessa falta de autoridade que os pais têm no seio dos seus lares. É importante que os pais não percam essas rédeas. Nossa criança, os nossos filhos, quando estão ali com 4, 5, 6 anos, nós não temos o domínio de falar: não faça isso, não faça aquilo. Por que nós vamos perder isso? Então nós temos que manter estas rédeas
sempre no nosso controle, né? Porque quando os nossos filhos começarem, né, a desviar o caminho, não ir à escola, não fazer o dever, né, não ter o horário para chegar, nós vamos ter autoridade para coibir tais comportamentos, né? Então vejam vocês, meus irmãos, que um jovem quando chega a cair nas drogas, os pais já perderam o domínio sobre eles lá atrás, né? Quando perderam a autoridade, a voz altiva de pai e mãe de família. Então é necessário que nós possamos, né, retomar esta autoridade, né? Os nossos filhos, nós dedicamos a eles todo o amor, todo o carinho, mas é importante, né, que nós possamos estabelecer regras em nossa casa. Se nós não estabelecemos regras em nossa casa, os nossos filhos vão se criar em uma condição desenfreada. E aí, quando chegar, Deus o livre, um momento que ele venha conhecer as drogas, aí, meu querido pai, minha querida mãe, você não terá mais o controle, né? Porque este jovem hoje, com a sua voz altiva, com a sua autoridade, ele vai pintar e bordar dentro da sua casa e você não vai conseguir fazer nada, né? E aí, neste momento de impotência, revela-se dois comportamentos da codependência, né? E isso aí não é nada técnico, né? Mas foi algo que eu observei ao longo do tempo, né? Então, revela-se um comportamento muitas vezes passivo, ou seja, aquela submissão, ela continua, né? Então é a mãe que o filho está no uso das drogas e ela está sempre passando a mão, ô meu filho, e falando manso com o filho, não esboça em nenhum momento a autoridade que deveria esboçar, né? Então essa daí é a codependência passiva, né? Um pai totalmente tranquilo, né? E ama tanto que esquece de corrigir o que deve ser corrigido, né? E também outro tipo de codependência que nós vimos claramente dentro das famílias é quando, né, os pais perdem o controle dessa situação, uma vez o filho nas drogas, né? Eu sempre dou o nome de codependência agressiva, né? Quer dizer, eu já perdi o controle mesmo, então agora eu não estou dando conta da situação, então o que eu faço? Eu começo a tratar esse dependente químico com agressividade, com preconceito, né? Com desamor, né? E isso não ajuda em nada. Os dois tipos de codependência, agressiva e passiva, não ajuda em nada na recuperação do nosso dependente químico. Então observe aí qual é o teu comportamento. Você pai, você mãe, é aquele que passa a mão no seu filho, na cabeça do seu filho, todas as vezes que ele chega em casa sob o efeito de drogas, num horário totalmente, né, fora do pré-estabelecido pela família, não é? Ou você é aquele agressivo, né, que desrespeita, né, que humilha o dependente químico, né? Então, meus irmãos, nós precisamos aí prestar muita atenção neste comportamento errado que nós estamos tendo, né, para com os nossos filhos. Então, primeiramente, nós vamos falar aí da codependência passiva, né? O que é que acontece com esse codependente passivo, não é verdade? Então, geralmente, as mães, né, são acometidas dessa codependência passiva, não é? Então, aquela mãe que perdeu, como eu dizia anteriormente, a autoridade lá atrás, ela já perdeu a autoridade pelo filho, ela perdeu a autoridade pelo filho antes mesmo dele utilizar a droga, meus irmãos, não é? Então, aí, quando ela vê que o filho está nas drogas, a primeira coisa que ela faz, o codependente passivo, é acobertar, né, esta situação. Esconder de toda a sociedade, de toda a família, a situação de um filho que agora é usuário de droga. Porque agora ela se sente envergonhada, né? O filho da vizinha não é envolvido com isso, lá na minha igreja também, os filhos dos irmãos não são envolvidos, agora o meu filho está envolvido em drogas. Então eu começo a esconder de tudo e de todos essa situação, o que é um grave erro. Por quê? Porque esta situação,
né, ela já fugiu do seu controle, ela já fugiu do controle do dependente químico, que não consegue mais se controlar. Então nós precisamos de uma ajuda externa, de uma pessoa, né, preparada para nos ajudar. E ao passo que você começa a esconder com vergonha dessa história, você começa a permitir que este câncer, né, ele cresça cada vez mais, onde vai ficar cada vez mais difícil o seu tratamento. Então é importante você, mãe, codependente passiva, né, que você possa, ao identificar que o seu filho está usando drogas, que você, e em vídeos posteriores nós vamos estar falando de características que identificam, né, esta situação. Fique ligado no nosso canal. Nós vamos estar tratando deste assunto para que você possa identificar, né, os sinais, né, de que seu filho está adentrando ao mundo das drogas, né? Então, peça ajuda, peça ajuda. Converse com seu filho, aproveite um momento de sobriedade. Uma pessoa sob efeito de droga, nós não conversamos com ela, tá bom? Se seu filho chega em casa sob efeito de droga, você não vai conversar com ele. Converse no outro dia, quando ele estiver lúcido, chame ele para um papo tranquilo, onde você vai falar: olha, meu filho, eu estou observando que você está diferente, né? E eu suspeito que você esteja usando drogas. Fale para mim, né? Ele vai negar a princípio, mas é importante que você sempre faça esse interrogatório para que, né, vocês possam aí juntos estar buscando ajuda, né? Então tá bom. Então esta codependente, esta mãe, né, ela acoberta, ela começa a entrar numa situação muitas vezes de depressão. Por quê? Porque a vida dela agora gira em torno desse dependente químico, né? Então essa mãe, muitas vezes também essa esposa, elas já se abandonam, elas já não cuidam mais de si, né? Porque a única coisa que interessa, né? O mundo dela gira em torno de um dependente químico. Preocupação 24 horas no ar, né? É preciso que você, mãe, que você, esposa, que você, família, possa voltar-se para si mesmo, buscar o fortalecimento no Espírito Santo de Deus, procure uma igreja, porque, meus irmãos, a palavra diz que o cego não guia outro, não é verdade? Então, se você está despreparado, desequilibrado, depressivo, você vai ajudar a quem? Você não vai conseguir ajudar a ninguém, né? Então é importante que o codependente, este familiar, possa se cuidar, né? Possa buscar se fortalecer, tratar esta depressão, cuidar dessa autoestima. Aí sim, aí você estará fortalecido para ajudar aquele que não consegue enxergar o mal que está fazendo a si próprio, não é verdade? Então, olha, buscar a pastoral da sobriedade, buscar os grupos de familiares de alcoólicos anônimos, que é o Al-Anon, os de narcóticos anônimos, que é o grupo de familiares lá do Nar-Anon. Buscar esses grupos de família é muito importante, né? Então busque ajuda, né, o mais rápido possível, né? Porque senão, mãe, você passando a mão na cabeça do seu filho, nesta codependência passiva, você vai agravar cada vez mais essa situação. Quantas vezes codependentes passivos têm pagado inúmeras dívidas de drogas que seus entes queridos vêm fazendo, né? Então o menino vai lá, faz a dívida no tráfico de drogas, chega em casa e fala: olha, mãe, se você não pagar, eles vão me matar. Então, por favor, né? E você vai, faz das tripas coração para pagar aquela dívida. E amanhã vem outra, e amanhã vem outra, e você entra nesse ciclo vicioso, né? Dele fazer dívidas no tráfico de droga, você pagar, e a situação se agravando mais ainda, né? Então chame o seu filho, você mãe, chame o seu filho para um bate-papo num momento de sobriedade e fale para ele bem assim: olha, a partir de hoje, se você fizer alguma dívida, você vai sofrer as consequências do seu ato. E este sofrer as consequências do ato é que faz a pessoa mudar de vida, meu irmão e minha irmã, né? Então o que acontece?
O dependente químico, ele vai fazendo dívida, nós vamos pagando. O dependente químico, né, vai batendo carro, nós vamos arrumando. E ele continua com a mesma liberdade. E ele não vai tomar atitude de mudança nenhuma, porque é muito cômodo, né? Tudo que ele faz, os pais consertam, os pais acobertam, não é? É muito cômodo para um dependente químico ter roupa lavada, cama arrumada, comida na mesa, banho quente, é muito cômodo para eles. Então é importante que você, mãe, que você, pai, possa chamar o seu filho para uma conversa séria e falar: olha, se você quiser continuar morando conosco, é necessário que você tome uma postura, porque se você não tomar essa postura, você vai ter que seguir o seu caminho. Você não se acha autossuficiente? Você não se acha, né, capaz de resolver os seus problemas? Então tudo bem, então nós agora estamos fora. Se o seu caminho é continuar nas drogas, nós agora estamos fora. Então você não vai poder morar mais aqui conosco, né? É uma medida dura, mas é uma medida que vai ajudar muito esse dependente químico. Porque quando ele olhar para os 4 cantos do mundo e ver que ele era feliz e não sabia, que ele tinha tudo e não valorizava, aí existe uma grande probabilidade deste dependente químico vir buscar ajuda, né, pedir ajuda aos pais. Né? Isso é bíblico, né? Parábola do filho pródigo. Né? Aquele filho que acha que agora é capaz de tocar a sua vida, pede a herança do pai e sai a caminho, não é? Para o mundo e descobre, né, o quanto que ele foi um péssimo administrador, o tanto que ele fez péssimas escolhas. Né? Então, se você quiser que o seu filho volte à vida, assim como esse filho pródigo que volta arrependido, né, permita que ele sofra as consequências dos seus atos. Né? Então nós falamos aí da codependência passiva, doença da família, codependência afetiva, né? É uma doença extremamente grave. Né? E então é importante que você se ligue aí nessa possibilidade de buscar um tratamento. Né? E digo mais, a codependência ela é passiva, ela é uma doença tão grave que você, mãe, que você, pai, é capaz de matar o seu filho amando ele. Né? Porque você vai só amar, você nunca vai corrigir. E esse é um ambiente propício. O dependente químico, ele tem uma expertise capaz de identificar, né, que existe espaço para ele avançar. Né? Então, o codependente passivo é aquele que vai dando espaço e o dependente químico vai avançando. Né? Então, quando ele tomar todos os espaços, você perderá todo o domínio. Quantos e quantas famílias já tiveram a sua casa com os seus bens todos subtraídos porque o dependente químico vendeu tudo? Né? Ele começa vendendo as coisas de pequeno porte, né? como liquidificador, ferro de passar roupas, videocassete, DVD, começa vendendo essas coisas porque já não está mais trabalhando por consequência do uso de drogas. Né? E o organismo pede essa substância. E como ele não tem subsídios, né, para comprar a droga, né, a princípio ele fica pedindo para você pagar as dívidas do tráfico, né? Mas chega um ponto que a família está totalmente falida, então é que ele começa a pegar os bens de dentro da sua casa para ser moeda de troca no tráfico de drogas para comprar a droga dele. Né? Então ele vai pegar lá um DVD que você comprou aí por R$300 e vai entregar lá por R$20. Né? Que é assim que o tráfico de droga faz. Né? Ele desvaloriza tudo, né? E eles acabam entregando lá a preço de banana para simplesmente ter o prazer, né, de dar mais uma experimentada naquela substância mortal. Não é? Então, vamos abrir os olhos, vamos tomar atitude, vamos retomar a nossa autoridade. Né? Então falamos aí de uma codependência passiva. Né? E agora vamos falar da codependência agressiva. Olha, gente, essa codependência agressiva nada mais é do que uma frustração por ter perdido o controle da situação. Não é? Então, ao contrário do codependente passivo que passa a mão, este codependente agora agressivo, ele é uma pessoa totalmente
áspera com relação à convivência com o dependente químico, né? Então ele leva o tempo todo palavras negativas, chega para esse dependente e fala assim, esse aqui não tem mais jeito, né? Esse aí só a morte mesmo, não tem mais jeito. E esse dependente químico, ao escutar isso, ele começa a acreditar que ele não tem mais jeito mesmo, né? Então, se existia um resquíciozinho de esperança na cabeça desse dependente, ele já começa a se desmotivar, porque esse codependente agressivo, seja pai, seja mãe, seja irmão, começa a desmotivá-lo, né? Que ele não tem mais jeito para nada, né? Então, ele começa a discriminá-lo, né? Então, tira ele de fora de todo o convívio social, não convida ele mais para lugar nenhum, a família fica totalmente se esquivando desse dependente químico, né? E no momento que ele precisa de mais ajuda, no momento que ele precisa da família próximo dele, mas uma família que tenha serenidade para tratar do assunto, não como um codependente passivo que cede todas as situações, não. Precisa da família perto para ser severa, né, para dar amor e para exigir mudanças, né? Então você, pai, mãe, que tem esse comportamento áspero, né, esse comportamento de acusação diária para com o dependente químico, é necessário que você mude o seu comportamento. Este comportamento de falta de perdão, que você nem conversa, nem dá atenção, é necessário que você mude, né, o teu comportamento, se você quiser ajudar o seu filho, né? Um dos motivos que fazem os nossos jovens entrar nas drogas e permanecer nas drogas é a fuga de um ambiente familiar desfavorável, um ambiente que não é acolhedor, um ambiente em que não existe amor, um ambiente em que não existe a cultura, né, do cristianismo. Então é importante que nós, família, possamos entender que nenhuma desses tipos de codependência vai ajudar o nosso dependente químico a se sobressair para uma vida nova. É importante a gente modificar isso. E nós temos aí a Pastoral da Sobriedade, que presta um trabalho de excelência a todas as famílias, né? Aqui no Distrito Federal, no Brasil, em vários estados, nós temos a Pastoral da Sobriedade, né? Onde você pai, você mãe, que tem um filho na dependência química, independente dele ter admitido ou não, você já pode buscar a Pastoral da Sobriedade, né? Porque o seu comportamento, ele vai começar a modificar, e aquele filho que você tem em casa que ainda não admitiu, tendo o seu comportamento modificado, você vai começar a ajudar esse seu filho. Porque agora você não vai ceder a todos os caprichos do seu filho, você vai botar regras na sua casa, você vai saber amar o seu filho, mas exigir dele mudanças, né? E a Pastoral da Sobriedade vem exigindo tudo isso. E quando esse comportamento começar a mudar, esse jovem pode, né, sim, começar a admitir que precisa de ajuda, né? E aí a hora que esta família pode sim se encontrar lá no seio da Pastoral da Sobriedade, e aí a gente começar um trabalho com a família. Vamos estar falando em outros vídeos sobre a questão da internação, né? A internação, para mim, ela não é uma questão de plano A, não é? Não quer dizer que todo dependente químico tenha necessariamente que internar-se, mas a Pastoral da Sobriedade, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos estão aí para nos prestar um auxílio neste momento. Então o nosso plano A é grupo de autoajuda, porque tem muitos dependentes químicos que acabam se encontrando nesta vida de sobriedade, participando de grupos de autoajuda e nem precisarão de serem internados. Agora, se esse dependente químico começar a frequentar os grupos de autoajuda e mesmo assim ele não conseguir, né, permanecer sóbrio, aí é a hora, né, de nós esperarmos a sua admissão. E dentro do grupo de autoajuda vai ser trabalhado muito isso, essa questão da admissão do dependente químico, né? Esta admissão, ela precisa ser uma coisa
voluntária, uma coisa, um desejo do próprio dependente químico, porque nenhum familiar tem o direito de determinar que o dependente químico seja internado, né? Somente ele pode dizer se quer ou não ser internado, né? E aí o tratamento vai ter muito mais eficiência, porque agora ele está dentro de uma comunidade terapêutica, né? Porque ele quer, não é verdade? Agora, existem casos que os nossos dependentes químicos já perderam totalmente o controle e esta admissão, ela não acontece em momento algum. Aí é a hora que nós temos que apelar para as internações compulsórias, internações involuntárias e voluntárias, né? Temas que nós trataremos em próximos vídeos, não é verdade? Então, procure você, família, hoje mesmo um grupo de autoajuda, seja da Pastoral da Sobriedade, seja de Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, né? Procure hoje mesmo. Se o seu dependente não admitir, que você dê este passo adiante, familiar, e procure ajuda. E você vai ver que assim que o seu comportamento começar a modificar, você vai ver que vai acontecer também uma mudança com esse dependente químico em casa e com uma chance muito grande dele vir admitir e pedir ajuda, tá bom? Eu, tio Fernando, da Comunidade Cristo, estarei sempre à disposição, assim também como as várias comunidades terapêuticas existentes por todo o Brasil, estarão sempre de braços abertos para acolher aqueles irmãos que não dão conta mais do flagelo da dependência química, né? Então, Deus abençoe a todos os familiares, né, que hoje vivenciam essa triste realidade da dependência química, né, para que Deus vos dê sabedoria para conduzir essa situação a um caminho de libertação, né? E Cristo, né, é o nosso sustentáculo. Você que está afastado da igreja, você que ainda não tomou a decisão de ter este caminho com Cristo, talvez seja isso que esteja faltando na sua família. E Deus, ele é tão maravilhoso que nos permite ter um dependente químico no seio da nossa família, para que assim nós possamos nos conscientizar que somente Deus é capaz de fazer com que a nossa vida se transforme para uma vida de alegria, paz e espiritualidade aguçada, né? Isso que nos encaminhará para a salvação, né? E para que um dia todos nós possamos nos encontrar na Jerusalém Celeste. Um grande abraço a todos e vamos aí colocar na nossa cabeça: dependência química é uma doença. O dependente químico precisa sim de misericórdia, mas é necessário que esta misericórdia seja acompanhada de um comportamento sensato, né? De um amor que vai, mas que exige também mudanças. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Dê o seu like aí, tá? Para que o nosso canal seja impulsionado, né? E deixa também uma mensagem, né, aí embaixo, comentando alguma coisa sobre o nosso vídeo. Um grande abraço a vocês, Deus vos abençoe.